A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula aqui no portal Escola Dominical. Esta ferramenta abençoada que é disponibilizada no começo da semana para auxiliar você, professor, e você, professora, na preparação da aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos incentivar você a ler com atenção a revista da Escola Bíblica Dominical e também acessar o material de apoio que está disponível no nosso site www.portalebd.org.br. O objetivo da nossa pré-aula é oferecer subsídios complementares para que você possa desenvolver ainda melhor sua aula, com mais conteúdo, clareza e profundidade nas escrituras. Aproveite também para assistir aos slides que estão disponíveis aqui no portal, pois eles vão te ajudar a acompanhar e a entender melhor o desenvolvimento do tema. No portal EBD, você encontra materiais voltados para todas as faixas etárias, incluindo mais de 5 textos voltados para adultos, além de vídeos e recursos para todas as classes da Escola Bíblica Dominical, conforme o currículo da CPAD. É importante lembrar que o material apresentado aqui é produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Visite também o nosso site www.portalebd.org.br. Siga-nos também no Instagram, @portal.org.br. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Portal EBD. Deixe o seu like, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades e pré-aula da EBD. Eu sou o professor e doutor Antoniel Silva, falando diretamente de Camboriú, Santa Catarina. Quero aqui aproveitar também e agradecer ao pastor Caramuru Afonso Francisco pela oportunidade de contribuir com esse projeto tão edificante. E também ao meu pastor presidente aqui de Camboriú, pastor Zilmar Miguel Melquiades. E também o meu querido pastor congregacional, pastor Sila Alves de Lima. Deus abençoe poderosamente a sua vida e o seu ministério. Olá, meus irmãos e amados em Cristo Jesus. Vamos começar a nossa pré-aula hoje, falando da lição de número 3 para jovens. O tema de hoje é Davi, o matador de gigante, por Verônica Araújo. O nosso material de trabalho, ele é todo da CPAD. Nós temos o livro de apoio, para jovens, os professores, acesso aos professores. Nós temos a nossa lição bíblica dos jovens, que é esta aqui, correto? Que é a lição de número 3. Eu estou usando, irmãos, algum material de apoio também. Eu estou usando a Bíblia de King James, na versão original. Estou usando o dicionário também da CPAD Wycliffe. E também eu estou usando o livro de Flávio Josefo. Só que essa aqui é uma versão em inglesa, tá? A nova versão completa de trabalho de Flávio Josefo. A CPAD também tem esse livro, que eu também tenho ele na minha biblioteca, na versão em português. Também pode adquirir direto da CPAD o e-book. Você entrar no portal da CPAD, www.cpad.com.br, e você também pode fazer a sua aquisição desse material no e-book, que é bom também lá no seu tablet, no seu notebook, no seu iPad. Mas hoje o nosso assunto é sobre a lição de número 3, Davi, o matador de gigante, tá? Conforme eu vou conversando com você, eu também vou pegando meu material aqui de apoio para você melhor entender. Então o nosso tema de hoje, o texto principal, ele diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Está escrito em Salmos 33 e 16. O resumo da lição dos jovens diz o seguinte: Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante.
Na vida cristã também temos o nosso desafio, que venceremos mediante a fé no Senhor. Isto é maravilhoso. Então, a partir de agora, nós vamos aprofundarmos nas Escrituras para melhor entendermos essa lição de hoje. Nós já estudamos a primeira lição, fizemos a segunda lição, hoje já é a terceira lição, o matador de gigante. Quem nunca matou um gigante? Quem nunca teve um gigante na vida, né? Todos nós temos gigante todos os dias para guerrear. Então lá em Efésios diz o quê? Que nós devemos estar revestidos com todas as armaduras de Deus. E aqui foi um pouco diferente, aqui foi a armadura humana, mas Davi não se contentou com a armadura que Saul deu para ele, né? Lá no campo de batalha. Então é que nós vamos descrever agora. Capítulo 17 de 1 Samuel, os filisteus se ajuntaram, né, a todas as suas forças de guerra e foram em Socó, né, lá em Judá, entre Azeca no termo de Damim. Só que vamos entender uma coisa, meus irmãos. O vale aonde ocorreu essa batalha entre Davi e Golias foi no Vale de Elá, que fica aproximadamente 20 quilômetros da cidade de Belém da Judéia, ou Belém do Judá. O que aconteceu? Davi apacentava suas ovelhas e o seu pai chamou: ô Davi, eu quero que você faça uma coisa para mim. Você vai pegar mantimento e você vai até o campo de batalha para levar comida aos seus irmãos e trazer informação dos seus irmãos e também da batalha. Esta foi a ordem, né, de Jessé a Davi. Então Davi prontamente pegou, né, cingiu todo esse material que o seu pai deu para ele e ele foi ao encontro dos irmãos. Não? Então essa caminhada aproximadamente foi uma caminhada de 20 quilômetros até chegar ao campo de batalha, que é o Vale de Elá. E também, se for contar de Jerusalém, dá aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Então era uma distância assim considerável, que não era tão longa, mas também não era tão perto. Hoje nós temos carro, temos motos, tem Uber que leva, tem um ônibus que traz. Irmãos, tem tantas formas hoje de se transportar de um lado para o outro com a facilidade, né? Que fica tudo, 20 km é tão perto, mas 20 km a pé, lá nos anos primórdios da Terra praticamente, era uma boa caminhada, era uma boa jornada, né? Ainda mais levando mantimento, levando queijo, levando cevada, como diz as Sagradas Escrituras aqui no Samuel, né? 1 Samuel capítulo 17. Porém, né, eu digo assim, porém os filisteus estavam no monte, de um lado estavam os filisteus, do outro lado estava Israel, a lutar, né, aparentemente ia lutar com os filisteus. E lá no meio de tanto esse caos entre os dois exércitos, apareceu o quê? Um filisteu, um homem guerreiro chamado Golias, que era de Gate. E ele tinha uma altura, né, a história no hebraico diz que era 6 côvados, né? Então, no Flávio Josefo, aqui no livro de Flávio Josefo, ele conta como 4 côvados. Mas eu sempre digo, a história é do hebreu, né? É do povo de Israel. Então a medida, existia 3 tipos de medida, na verdade até 4 tipos de medida. Um côvado, trouxe uma anotação aqui para os irmãos entender melhor. Um côvado tem aproximadamente 45 centímetros. Na medida egípcia é 45,7 centímetros. Na medida romana, um côvado é 45 centímetros. Agora tem um detalhe. Na medida em Israel, um côvado ele podia variar de 44,5 centímetros a 51,8 centímetros. Então, se o gigante tinha 6 côvados e 1 palmo, vamos entender. Se é 6 côvados vezes 5, 6 vezes 5 dá 30, são 3 metros. 1 palmo é 20 centímetros. Então, ele tinha 3 metros e 20 centímetros aproximadamente. Só que tem um detalhe, irmãos. Na história também conta que a altura mediana de um soldado ou de um israelita era de 1,50 m. Perto de um gigante de 3,20 metros, irmãos, o Davi e os soldados de Israel era anão, né? Vamos pensar assim, era pequenininho, né? Então é assustador. Por quê?
Vamos fazer a conta. Ele tinha o dobro da altura e mais 20 centímetros. Era um gigante realmente. Aí o homem, né, o gigante, né, que estava na batalha de guerra, ele trazia na cabeça um capacete de bronze, né? Vamos lá pela escritura, está lá no versículo 5 do capítulo 17 de 1 Samuel. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça, né, de 5.000 ciclos de bronze. Aí, lá vou eu novamente fazer mais aquela pesquisa com Flávio Josefo e também, né, na história dos Hebreus, para saber quais são as medidas e pesos. Aí, nessa pesquisa que a gente faz, né, o peso de um ciclo em Israel valia, né, em torno de 11,4 gramas, que equivale entre 57 e 90 quilos. Eu estou falando da couraça que o gigante vestia, aproximadamente de 57 a 90 quilos. Agora imagina bem você, eu tenho 1,70 m, carregando um colete, vamos botar lá, de 57 quilos. Já é um peso considerável, o meu peso, mais um peso de uma couraça, né? E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ainda ia o escudo, né, que era segurado pelo braço. Normalmente era encaixado no braço, né, e ficava o escudo no braço. E do outro lado, a espada, né? Então a haste da sua lança, ela pesava 600 ciclos. Mais uma vez, vamos para a pesquisa. Um ciclo equivale a 5,712 gramas de ferro, tá? Então, era 6 quilos aproximadamente só a ponta da lança em que o gigante Golias carregava. Irmãos, era tão forte, era um homem tão grande e tão estruturado para carregar todo esse material que tinha que ser gigante, não podia ser pequeno. Porque se fosse um homem pequeno, jamais conseguiria carregar esse peso todo, né? Então esse gigante todo dia saía e desafiava o povo de Israel, né? No versículo 8 do capítulo 17, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Então o gigante, todos os dias, ele desafiava o povo de Israel, que era submisso, né? Quando digo povo de Israel, era o exército que Saul administrava. Então ele chamava todo dia de manhã para uma guerra, não foi assim? Chamava todo dia para uma guerra. E se eu puder pelejar comigo e me ferir, eu vou e seremos vossos servos. E se eu vencer e ferir, então vocês serão meus servos. Era lucro, né? Se o gigante ganhasse a luta, o povo de Israel virava servo dos filisteus. Porém, se Israel ganhasse, os filisteus viravam servos de Israel. Essa era a proposta do gigante. Então nós temos que entender, irmão, trazendo isso para a vida espiritual, muitas vezes o nosso adversário, as propostas que a gente chega a balançar, mas nós temos que ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos a voz, né, a nossa voz em comunicação com Deus e os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, nós também somos enganados por tais coisas. Eu sempre digo nas minhas aulas, né, e nas pré-aulas, o que acontece? Porque o inferno é desorganizado. Não, senhores. Lá em 1 Pedro 5,8 diz o quê? Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, vive bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então significa o quê? Que o inferno é extremamente organizado, né? Então nós não podemos vacilar contra o inferno. Hoje nós temos várias armas na nossa mão em que nós olharmos para a tela de um celular, olharmos para a tela de qualquer aparelho eletrônico, nós podemos nos desviar
Por quê? São ofertas que o inimigo coloca para nós todos os dias. Então nós temos que todos os dias, irmãos, pedir graça e sabedoria de Deus, pedir a unção dele, a cobertura do sangue do Cordeiro, né? Sai de casa, Senhor, me guarda, me proteja, me livra, me cobre com teu sangue, coloca o anjo na frente com a espada desembainhada, cortando todo o mal, todo o laço, toda a cilada. Então nós temos que estar orando constantemente. Orar, irmãos, vamos lá, orar não significa só dobrar o joelho. Dobrar o joelho é sacrifício, orar e buscar o Senhor. Mas orar em todo o tempo. Você está dirigindo, está orando no trânsito. Irmãos, às vezes eu estou dirigindo no trânsito, eu estou orando. Senhor, meu Deus, guarda, protege, abençoa meu dia, abençoa os meus colaboradores, abençoa, Deus, o meu pastor, abençoa a minha igreja, guarda, protege, santifica. Isto é uma oração que a gente faz constantemente. Se eu estou andando de moto no trânsito, eu também estou orando. Se estamos parados, às vezes tomando aquele café ou almoçando, orar em espírito. Vamos orar em espírito para repreender toda a obra do mal. Porque o mal, ele está em todo lugar. E aqui é um gigante. E esse gigante está todos os dias da nossa vida, nos nossos ouvidos, tentando nos desviar do que é certo, do que é correto. E chega o Davi, né? O pequenininho da casa de Jessé, aquele que foi ungido lá atrás pelo profeta Samuel para ser o novo rei em Israel, né? Que no decorrer dessa lição nós vamos aprender muito com Davi, porque o tema diz Davi de pastor de ovelha a rei de Israel. Mas para chegar a rei de Israel, Davi pagou um alto preço em tudo que você possa imaginar. Então, irmãos, nós temos que ter a sabedoria e a graça de Deus para entendermos todo o processo que acontece na vida do homem. Nós passamos por um processo a chegar aonde nós temos que chegar. Você passa por um processo, é luta, é desafio. Todo dia tem algo diferente para a gente guerrear, né? E todos os dias nós temos que ganhar essa batalha. Em nome de Jesus, nós temos que ganhar essa batalha. Então, Davi era o filho, né, de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, aquilo que eu já comentei lá no começo, era filho de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos, né, nos dias de Saul. E o Saul era o rei de Israel, que o povo pediu para ser rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Todos vocês já conhecem a história, né? Mas queriam um rei. Aí o Samuel ungiu a Saul, o rei de Israel. Foi o primeiro rei que Israel teve, né? Sempre foi com juízes e sacerdotes. E aqui, agora pela primeira vez, Israel tem um primeiro rei, que é o rei Saul, né? Então, irmãos, e os 3 filhos mais velhos de Jessé foram para a guerra, né? Que o mais velho de Jessé, e seguiu Saul a guerra, e era o nome dos 3 filhos. Vamos lá. O Eliabe era o primogênito, é o mais velho de todos. O segundo era o Abinadab, e o terceiro era o Samá. E o Davizinho, né, irmãos, era aquele pequenininho, era o menor da casa. Quando Samuel foi na casa de Jessé a ungir um dos filhos para rei de Israel, chegaram-se quase todos. Não foi todos, chegou quase todos. Aí, de repente, o profeta disse assim: ô Jessé, tens mais algum filho por aí perdido? Tens mais algum filho por aí que não chegou ainda até nós? Aí Jessé disse o quê? Ô meu profeta. E Samuel era profeta, era juiz e sacerdote. Ele tinha 3 funções em uma só. Ele disse: sim, meu senhor, eu tenho um pequenininho, franzino, que está lá no campo apacentando as ovelhas. Aí o Samuel disse o quê? Ninguém vai assentar à mesa até que este se chegue até nós. Aí mandaram chamar o Davi. Aí quando Davi chegou, aí Deus mostrou, né, para o profeta Samuel que aquele era o menino a ser ungido a rei de Israel. Olha que mistério, né? Eu sempre digo, Deus escreve certo por linhas certas. Tortuoso é o nosso caminho. Muitas vezes, irmãos, nós queremos tomar atalhos, né? A nossa visão é para tomar atalhos. Mas Deus escreve certo por linhas certas. Uma outra frase que eu uso também
como experiência, né, que Deus escreve certo por linhas certas, é que quando Deus disse a Jonas, Jonas, vai à cidade de Nínive e prega a minha palavra. Aí Jonas fez o quê? Tomou um atalho. E esse atalho custou caro, né? Custou caro. Aí foi pro barco. No barco foi quase ao náufrago, né? Aí quando estava quase tudo perdido, ele disse, não, me jogue ao mar, me jogue ao mar. Aí jogaram ele ao mar. O que aconteceu? Todo se acalmou. Um grande peixe veio, pegou ele, deixou aonde? Deixou qual a cidade? Alguém lembra? Pois é. Na praia de Nínive. Não, Nínive não tinha praia. Ficou aproximadamente a 900 quilômetros da cidade de Nínive. Ele teve que fazer todo o trajeto até Nínive. Esse é o atalho que Jonas tomou. Por isso que eu digo, Deus escreve certo, por linhas certas, e tortuoso é o caminho do homem. Então Jonas tomou um atalho, né? Aqui Saul também toma atalho durante a sua gestão como rei de Israel. E por Saul tomar atalhos, Saul perdeu o reinado. Não foi assim? Como se Saul andasse diante da direção de Deus, estava tudo certo. Mas Saul não andou diante da direção de Deus. Não foi assim que aconteceu? Então, irmãos, nós devemos cuidar com os atalhos da nossa vida, cuidar com os gigantes que aparecem na nossa vida, né? Então, Davi chegando no campo de batalha, porém, ele voltava, né? Ele ia e voltava a Saul, porque Saul tinha aqueles distúrbios, que eu digo assim, distúrbios, né? Que Davi era chamado para trocar sua harpa, para acalmar o Saul, né? Aí, de repente, aparece quem lá no campo de guerra? Aparece o Davi, né? E chegava-se, pôs os filisteus pela manhã, né? O gigante, e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, atormentando o exército de Israel para uma guerra, para uma luta, não é assim? Aí o Davi chegou lá e disse o quê? E disse Jessé Davi, toma, peço para os teus irmãos quer dizer, leva para os teus irmãos, não é assim? Uma éfa de grãos tostados e esses 10 pães e corre a levá-los ao arraial dos teus irmãos. Aí mais uma pesquisa, irmãos, em relação ao que é uma éfa de grão. Eu achei, né, a medida de grãos secos equivale a 22 litros. Litros não é quilos, tá? Aproximadamente 22 litros. A palavra hebraica éfa também significa a palavra de medida, medir, entendeu? De repente um aluno seu lá pergunta, professor, o que é uma éfa? Você já tem a resposta. Uma éfa, ela significa medir, que está na palavra hebraica, medir. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitarás os teus irmãos a ver se vão bem e tomarás o seu penhor, certo? E Davi então se levantou de madrugada, né, pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé ordenara, como o pai ordena o filho, né? Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, não é assim que diz? Assim foi Davi, obedeceu ao seu pai e foi ao encontro dos irmãos, levando o mantimento, né, para os irmãos e ver como é que estava a guerra. E Davi chegando lá, deixou toda a carga que trouxera na mão na guarda de bagagem, né, assim que diz a história, lá no capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 17, e correu para a batalha. Chegando lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem, né? Aí perguntaram, conversando com seus irmãos, aí daqui a pouco ele viu que apareceu um gigante por lá, né? Aí Davi perguntou, quem é esse aí que está desafiando o povo de Israel? Mas peraí, desafiando o povo de Israel, beleza. Agora, desafiando o Deus do exército de Israel, não. Foi aonde que Davi se chegou, né, levaram Davi diante de Saul. Davi tocava a harpa, Saul se acalmava e Davi saía, né? Então aqui, aí o Saul olhou para o Davi, pequenininho, tu vais guerrear? Vou. Tá, mas peraí.
eu vou te dar toda a minha armadura. Aí colocou toda a armadura de guerra no Davi, né? O Davi era pequeno, não tinha como Davi carregar todo aquele peso, ele era praticamente um adolescente. E um homem de guerra era um homem forte, né? Para ir para a guerra, usar capacete. Vamos lá, tinha o colete, tinha a ombreira, tinha o escudo, tinha a lança. Existia todo um aparato para ir para a guerra. Não é chegar a ir para a guerra assim como a gente acha que tem que ser fácil. A mesma forma, nós, quando vamos guerrear com o nosso inimigo, nós temos que estar pronto com toda a couraça, como está lá em Efésios, né? Em Efésios é bem claro, bem objetivo, né? Lá com o apóstolo Paulo, ele nos orienta o que fazer quando guerrear contra o mal. Aí, então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: aquele ali é o gigante? Quem é esse que desafia o povo de Israel e desafia o Deus do exército de Israel? Né? Então, o irmão mais velho, o Eliabe, né? Sabe como é que é, né? Aquele pequenininho que foi ungido, né? Lá na casa de Jessé, pelo profeta Samuel. Aí ele pergunta: por que desceste aqui? O que tu estás fazendo aqui no meio da batalha, no meio da guerra? Deixasse aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem, eu te conheço. A maldade, olha só o inimigo já buzinando, né? Na orelha de Davi, já atormentando Davi, antes de ser o gigante, que o gigante filisteu. Aqui já teve um pequeno problema já com o irmão mais velho. A maldade do teu coração que desceste para ver a peleja? O que estás fazendo aqui? Deixar essas ovelhas lá, aquelas poucas ovelhas lá que o papai deixou tu cuidando lá, vinhas fazer o quê? Aqui. Aí então disse Davi, no versículo 29, que fiz eu agora para te me acusar que eu estou fazendo aqui? O meu papai mandou eu vir aqui trazer alimento para vocês e saber como vocês estão. Porventura não há razão para isto? Aí desviou-se dele, né? E as palavras, e respondeu conforme as primeiras palavras que ele fez lá atrás. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, olha a coragem, o teu servo aqui irá pelejar contra este filisteu, né? Aí, porém, né? Vamos lá. Aí, porém, Saul, né, disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Não é assim? Tu és só um pastor de ovelhas. Aí o Davi, cheio da graça, cheio de Deus, ele diz o quê? Ô Saul, pouca fé. Eu matei um urso. Não é assim? Eu também matei um leão. O que é um gigante para mim? Um gigante para mim não é nada. Para mim é só um pequeno detalhe. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Ué, se eu matei um leão, Saul, eu matei um urso, o que é um filisteu desse na minha frente? Insultando o nome do Senhor dos Exércitos, insultando o povo de Israel. Eu não admito, eu não aceito. Assim também é a nossa vida. Não aceitar, irmãos, que os gigantes passem por cima da gente, que os gigantes nos afrontem. Não. Vamos guerrear pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que nos lava. Não é assim? Todo dia é uma guerra diferente, como já mencionei. Vamos lá para o versículo de 40. E tomou Davi, olha a confiança de Davi, irmãos. Davi se despediu, né? Tirou toda aquela roupa de guerra e tomou o quê? Um cajado na mão. Não foi assim? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5, não foi 6 nem 7, foi só 5 seixos no ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, né? Que é o cinto. E lançou a mão da sua funda e aproximou-se do filisteu, né? Aí o filisteu, o gigante, ficou bravo,
né? Achou que vinha um guerreiro, achou que vinha um homem com espada, com escudo, com capacete, com protetor nos pés. Que nada, irmãos. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, né? Porque era um moço, era ruivo e de gentil aspecto, né? Uma pessoa meiga. E dispôs o filisteu a Davi: eu sou algum cão para tu vir até mim com um pedaço de pau? Não é assim que está escrito? Lá no versículo 43. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses amados, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Assusta, né? Um moço aproximadamente de 1,50 m, um gigante de 3,20 metros aproximadamente, de 6 côvados, né, e 1 palmo. Davi tinha menos da metade do tamanho do gigante. Uma criancinha daquela pequena, né, modo de dizer, ruivo, de uma aparência boa, né, meiga, querer lutar com o gigante, né? Muitas vezes nós subestimamos o gigante, né? Diga assim, muitas vezes nós subestimamos o gigante na nossa frente. A gente acha que é um gigante pequeno e é um gigante grande. Muitas vezes achamos que a luta é grande, às vezes ela é pequena. E muitas vezes nós chegamos na luta, não, é fácil de passar, eu vou passar por essa luta fácil. Esse gigante é pequenininho. Irmãos, às vezes nós somos surpreendidos pelo gigante. Se não tiver fé, se não tiver jejum, se não tiver oração, se não tiver as 12 pedras no altar, conforme o profeta ele fez, né? Colocou as 12 pedras no altar, organizou ela para depois oferecer em sacrifício ao Senhor. Será que a tua vida, professor, será que a tua vida, professora, você está com as pedras no altar? Será que a tua vida está 100% correta diante de Deus? Né? Então, uma pergunta que fica aqui para você, professor, você, professora, você que está assistindo essa aula, né, aqui no portal EBD, também no YouTube, aonde você estiver assistindo, fica essa pergunta. Os gigantes da nossa vida aparecem todo dia, porém nós devemos estar com as pedras no altar e a nossa vida em ordem, para quando aparecer um gigante, nós acharmos a solução do problema. Porque o Espírito Santo, se você tiver com o seu ouvido atento à voz do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. É fácil vencer uma luta? Não é fácil. Às vezes a luta para você, o seu gigante é tão grande para você, mas para mim, ele é pequeno demais. Só que às vezes a minha luta, para mim, o meu gigante é tão grande. Aí você olha e você diz assim, professor, a luta daquele professor, daquele pastor, daquele irmão é tão pequena, é tão fácil de resolver. E ele está passando uma dificuldade, uma luta. Lembre-se que cada um tem o seu gigante. E aqui Davi tem um gigante dele pela frente. O povo de Israel tinha um grande gigante diante dele. Porque se o gigante ganhasse, o povo de Israel viraria servo dos filisteus, né? E se Israel ganhasse a guerra, os filisteus virariam servos de Israel. Então nós temos que cuidar, irmãos, naquilo que nós proferimos com a nossa boca. Cuidarmos de tudo. Palavras lançadas muitas vezes são armas. E essas armas viram gigante na vida de pessoas ao nosso redor. Nós devemos cuidar com o gigante que sai da nossa boca, para não interferir na vida alheia do nosso irmão e da nossa irmã. Então, eu sempre digo, ler a Escritura é a melhor forma de aprendermos a entender a palavra de Deus. Bons livros, ok. Boa Bíblia de estudo, ok. Conhecimento, ok. Perfeito. Mas nós devemos ter graça
E a graça vem o quê? Através do jejum e da oração. É o que nós temos que ter na nossa fé, né? Na nossa fé, todos os dias, de nunca desanimar daquilo que estamos lutando e guerreando, né? Mas vamos mais um pouquinho aqui no nosso tema da nossa lição, que Davi, né, o matador de gigante. Que neste dia você seja um matador de gigante, que o seu aluno na sua classe se torne um grande matador de gigantes. São pequenas coisas, irmãos, do nosso dia a dia. Aquilo que eu falei lá no começo, o celular, o tablet, o iPad, toda a tecnologia empregada, né, para o bem, mas ao mesmo tempo, dentro dessa tecnologia, nós temos o mal implantado. E se não vigiarmos, né, o que acontece? Os nossos olhos ficam presos numa tela, em algo semelhante, e aquilo ali passa a ser um gigante na sua vida para você tentar se libertar daquilo. Tem muitas pessoas, irmãos, que eu conheço, que tem gigantes que estão tentando guerrear, lutando contra ele, e se tornam muitas vezes difíceis de se ganhar. Mas para isso tem jejum e oração. Toda a casta só cai com jejum e com oração, né? Voltando lá para o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor, olha a mensagem de Davi para o gigante Golias. Ele não teve medo. Ele chegou, bateu de frente com o gigante, não correu do gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha a situação, né? Aí o gigante deve ter pensado, esse pequenininho daí, querer lutar comigo? Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Olha o que Davi está dizendo para o gigante Golias. E os corpos do arraial dos filisteus daria hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Só que quem estava com Davi, quem era? Era o rei da guerra, né? É o nosso Senhor, o Senhor Jeová, né? O Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, não é assim? É o meu Deus, é o teu Deus, né? Hoje mesmo tu saberás que há um Deus em Israel. E vocês sabem disso, que os filisteus tinham deuses, né? Que eram complicados, né? Mas contra o nosso Deus dos exércitos não tem para bater, né? Uma língua portuguesa assim bem clara. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Peraí. Olha o que Davi disse a Golias. Ele não usou a palavra, né, a si mesmo, na primeira pessoa, eu posso, eu tenho, eu vou fazer. Não, irmãos. Não. Ele foi bem enfático, né? O que ele disse ali? Vamos lá. E o Senhor, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão, não é na minha mão, né? Foi Davi que foi guerrear com o Golias? Sim, mas com a direção de Deus. Deus pegou a pedrinha, levou a pedrinha lá naquele ponto exclusivo, aonde só a pedrinha entrava. Não foi assim? A pedrinha feriu o gigante. E o gigante o quê? Caiu ao chão. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Não foi 5 pedras, ele pegou 5, mas só usou uma. Certeira, né? Usou uma pedra só, né? Com uma funda e uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, né? Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ele não tinha arma na mão. A arma dele era só uma pedra e uma funda. Não foi assim? Ele derrubou o gigante.
Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-o da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Muitas vezes, irmãos, né? Professor, professora, quem está assistindo esse vídeo, nós vamos para uma guerra espiritual. A gente derruba o gigante. Só que não é só derrubar. Nós temos que eliminar ele de uma vez por todas. E aqui Davi, para ele ter a certeza do que ele prometeu que ele ia fazer, além de o gigante cair com uma única pedra direcionada por Deus, né, a cabeça do gigante, o que ele fez? Ele correu, desembainhou a própria espada do gigante e cortou a cabeça do gigante, para ter certeza de que ele não se levantaria mais contra o povo de Israel. Talvez se ele deixasse por ali, nós não sabemos, né? Vai que o gigante levante de novo. Seria um outro problema. Mas não, ele foi, guerreou, foi lá, pegou a espada, desembainhou e cortou a cabeça do Golias. Não foi assim? Lá no versículo 51, né? Por isso, né, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou dela a bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça do gigante. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que fizeram? Fugiram. Né? Fugiram. Então, na frente da batalha dos filisteus, tinha um gigante de 3,20 metros. Atrás, correram da guerra. Fugiram da guerra. Porque quem estava carregando tudo ali era um gigante de 3,20 metros. E os homens, né? Então os homens de Israel e Judá se levantaram. Aí criaram coragem. Olha só, criaram coragem. Levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, né? E até a porta de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sairim até Gat e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu. Irmãos, eu estou fazendo a leitura aqui da palavra de Deus, eu não estou fazendo a leitura da nossa lição. Isso aqui é parte, o texto bíblico é parte da nossa lição bíblica dos jovens. Tá? E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Né? Não sei. Vamos lá, irmãos. Repetindo. Saul era atormentado. Lá no começo da lição, professor e professora. No começo da lição, Saul era atormentado. Davi era chamado, ia até aonde Saul estava, tocava a sua harpa e Saul se acalmava. Agora aqui, Saul quer saber quem é o menino. Olha o mistério. Que coisa interessante, né? Então, irmãos, aqui Davi sempre estava a serviço, sempre estava a servir. Na nossa vida, né, como cristão, nós sempre estamos servindo. Estamos na nossa igreja, estamos servindo ao nosso pastor, estamos servindo a um departamento, estamos servindo ao nosso irmão, né, de banco, eu digo assim, ao nosso lado. Nós nunca podemos menosprezar quem está ao nosso lado. Nós somos irmãos, filhos todos de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue. E todos nós, né, fomos salvos por ele. Então todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos a redenção de Deus. Na lição de adulto, né, deste domingo que se passou, a lição de número 2, né, ela é o novo nascimento. Fala sobre o quê? Sobre Nicodemos, né, de um novo nascimento. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo,
nós aceitamos Ele, nós passamos a ser uma nova criatura. Passamos a ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Para a sua edificação. Aí nós, como filhos de Deus, temos que estar diante de Deus. Sempre digo a mesma coisa, nossos ouvidos têm que estar abertos à voz do Espírito Santo. E Davi aqui, irmãos, sempre estava atento à voz de Deus. Ele sempre estava com Deus. O Saul, né, que foi ungido a rei de Israel, sempre andando na contramão, né? Quando o sapato aperta, ele corria para o profeta Samuel, né? Samuel orientava, a coisa se arrumava, como diz a história, né? Então, voltando, pois, Davi a ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Amém? Que nesta pré-aula você possa enfatizar o seu aluno, conversar com ele sobre o que é ser um Davi, um matador de gigante. Porque todos nós na vida temos gigantes na vida. Com Cristo é mais fácil para vencer. Sem Cristo é complicado. No barco com Jesus, né, muitas vezes estamos no barco com Jesus e muitas vezes não conhecemos Jesus. Os apóstolos estavam com Jesus no barco. Aí de repente Jesus, né, foi acordado: mestre, acorde. Isso que aconteceu. Mestre, o mar está revolto, estamos quase naufragando. Aí Jesus faz o quê? Mar, acalma-te. Vento, acalma-te. E tudo ficou calmo com Jesus no barco. Aí um deles disse o quê? Quem é este que tem poder para acalmar o vento, a tempestade? Muitas vezes nós estamos na casa de Deus e não conhecemos Ele. Mas hoje eu convido você, professor, aluno, você que está assistindo essa pré-aula, conhecer Jesus é o melhor que temos para chegar ao reino dos céus. Conhecer Jesus, nós temos o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida. Conhecer Jesus, nós estaremos todos um dia lá com Ele na eternidade. Jesus volta para todos os dias. Eu sempre digo a mesma coisa. Devemos estar preparados todos os dias para enfrentar, porque nós não temos a senha. Eu não tenho a senha, você não tem a senha da eternidade, da sua morte. Você não sabe qual que é. Então nós devemos estar preparados com toda a couraça da justiça, né? Como está escrito lá em Efésios, né? Então, irmãos, a sabedoria, a graça de Deus na nossa vida, ela é extremamente importante para nós. E eu deixo para vocês todos, né? Efésios 6 e capítulo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, né, ou isto, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Muito obrigado por você estar aqui neste portal ebd.org.br e também aqui no YouTube nos acompanhando. Fique com Deus, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a nossa próxima pré-aula.